As primeiras cidades não caíram quando os canhões começaram a falar. Elas caíram antes, em salas fechadas, diante de mapas iluminados por lâmpadas cansadas, onde homens vestidos com uniformes impecáveis confundiram silêncio com obediência, medo com lealdade, ambição com destino. Antes que Berlim fosse rasgada por artilharia soviética, antes que Tóquio ardesse sob céus de fogo, antes que Roma visse seus símbolos imperiais desmoronarem como estátuas abandonadas, já havia rachaduras invisíveis correndo por dentro dos impérios. Não eram rachaduras feitas por bombas, eram feitas por orgulho, por vaidade, por mentiras repetidas tantas vezes que começaram a parecer estratégia, por líderes que já não ouviam conselhos, generais que já não diziam a verdade, povos inteiros ensinados a acreditar que a vontade podia derrotar o inverno, a fome, a matemática e a morte. Na mesa dos poderosos, os impérios sempre parecem eternos. As fronteiras são traços firmes, as divisões blindadas são setas. Os navios são números, os homens são pequenos quadrados movidos sobre papel, mas longe dali, na lama das estradas, no frio das trincheiras, nos porões onde mães escondiam crianças durante ataques aéreos, o império tinha outro cheiro. Cheirava a diesel queimado, pão velho, lã molhada, sangue seco na manga do casaco, fumaça presa na garganta. Nenhuma ideologia conseguia aquecer os pés de um soldado congelando. Nenhum discurso conseguia reparar um motor quebrado em uma estrada russa coberta de neve. Nenhuma bandeira impedia que um adolescente tremesse ao ouvir, pela primeira vez, o som de uma artilharia que parecia abrir o céu ao meio. A verdade sobre os erros humanos que levaram impérios inteiros ao colapso não está apenas nos arquivos militares, nos relatórios secretos ou nas atas de reuniões. Está nos gestos pequenos. No general que sabia que o ataque era impossível, mas assinou a ordem. No oficial que viu a fome avançando e escreveu que a situação permanecia controlada. No líder que preferiu sacrificar 100.000 homens a admitir que havia calculado mal. Está na multidão que aplaudiu a marcha, sem imaginar que um dia veria os mesmos soldados voltando sem olhos, sem pernas, sem nomes. Impérios não morrem apenas quando perdem território. Morrem quando perdem o direito de ouvir a realidade. A Alemanha nazista entrou na guerra acreditando que velocidade era destino. A Blitzkrieg não era apenas uma doutrina militar, era uma visão do mundo. Tudo deveria ser rápido, brutal, decisivo. Tanques atravessando fronteiras antes que os governos terminassem seus discursos. Aviões mergulhando sobre cidades antes que os civis compreendessem que a paz havia acabado. Soldados marchando em colunas tão longas que pareciam rios de aço. No início, o mundo tremeu. A Polônia caiu. A França, que carregava nas costas a memória da Primeira Guerra, viu suas defesas serem contornadas como se a história tivesse sido enganada. Paris ficou silenciosa. A Europa olhou para Berlim como se uma força inevitável tivesse despertado no centro do continente. Mas a velocidade também embriaga. Vitória após vitória produz uma doença nos impérios. A sensação de que toda resistência é apenas atraso, de que todo inimigo está condenado antes mesmo de lutar. Hitler começou a acreditar que sua intuição era mais forte que a inteligência militar, que seu instinto valia mais que logística, que a coragem alemã podia substituir combustível, comida, botas, tempo e distância. Foi nesse ponto que a guerra deixou de ser apenas uma campanha e se tornou uma marcha para o abismo. O erro não nasceu em Stalingrado. Stalingrado foi apenas o lugar onde ele apareceu coberto de gelo e ruína. O erro nasceu antes, quando homens adultos, cercados de mapas, aceitaram a fantasia de que a União Soviética poderia ser esmagada antes que o inverno chegasse, antes que a profundidade do território devorasse os motores, antes que o próprio tamanho da Rússia transformasse cada quilômetro conquistado em uma dívida de sangue.